te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos visita. Seja muito bem-vindo. É um privilégio estarmos adorando ao Senhor com a sua participação, a sua presença. Que Deus seja agradecido hoje e sempre. Irmão Antônio, parabéns pela força e coragem, viu? Muito bom, irmão. E sabe, irmãos, hoje Deus é assim. O Senhor, Ele distribui para nós os seus talentos, Ele nos dá essa chance de servirmos, como o irmão me falou. Depois de 60 anos, quase 60, ele está aí com coragem e ousadia para fazer aquilo que é necessário na obra do Senhor. Não por causa do público, não por causa desse momento. A nossa pregação vai além dessas quatro paredes, vai além do que ele traz esse público, mas isso é bom, porque nós auxiliamos nesse corpo vivo, corpo do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses, fica no Novo Testamento, um livro pequeno. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, o versículo é 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mais uma vez, irmãos. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Paulo declara essas palavras a essa igreja. E o tema da nossa mensagem de hoje é esse: o viver para mim é Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos 10 pontos significativos, e se você achar mais na sua leitura bíblica, pode agregar. 10 pontos que vai mostrar para nós que o nosso viver é Cristo. Então, se o viver para mim é Cristo, eu vou buscar conhecer cada vez mais a vontade do Senhor e estar na sua presença. No capítulo 1, no versículo 29, Filipenses ainda, 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se para mim o viver é Cristo, eu vou entender, quando for necessário, eu padecer por Cristo. Porque eis aqui, irmãos, um grande problema da falta de aceitação para muitas pessoas viver a vida de Cristo e deixar que Cristo vencer a sua própria vida. Olha só, não é difícil as pessoas crerem em Jesus, apenas crerem. Não é difícil as pessoas acreditarem em Jesus. Não é tão difícil. Só acabou a mobilização. Não é tão difícil apenas acreditar e confiar. O que é difícil, irmãos, é nós entendermos que a nossa relação daqueles que creem, daqueles que têm Jesus como seu Salvador e daqueles que querem que Cristo vença a sua vida, é entender que Ele também vai ser
preciso, quando necessário, padecer por Cristo. Porque foi essa a promessa, foi isso que Jesus sempre alertou para os seus discípulos. Jesus disse que os seus apóstolos, primeiramente, disse que eles iriam ser perseguidos, eles iam ser caluniados, iam ser expulsos. Então, a nossa relação com Cristo, ela vai além do crer. Ela tem um peso de padecer. Como o Paulo fala aqui. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. Se para mim o viver é Cristo, eu vou buscar entender e vou passar o que for necessário quando vier o padecimento, quando vier o sofrimento, quando vier a perseguição, quando vier a perda, quando vier a humilhação, por eu confessar o nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Se para mim o viver é Cristo, eu vou entender quando for necessário padecer por Cristo. E a minha relação com Cristo vai além do apenas o acreditar. Outro ponto. Se para mim o viver é Cristo, no capítulo 2, versículo 3. Filipenses, nós vamos só ficar em Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que também é dos outros. Se para mim o viver é Cristo, tudo que eu fizer não vai ser para a honra minha e nem para o meu louvor. Não vai ser por contenda, não vai ser por vanglória, não vai ser por competição, não vai ser para que eu venha sobressair em ser melhor do que os outros. Se para mim o viver é Cristo, tudo quanto eu fizer, eu não vou fazer por vanglória e nem por partidarismo. E sabe quem que vai ser maior? Sabe quem que vai ser sempre superior? É o outro. Se para mim o viver é Cristo, o outro vai ser sempre superior a mim. É assim que Cristo fez. Cristo se entregou, Cristo sendo o Senhor, se tornou o servo. Então, quando Cristo vive em mim, quando Cristo reina na minha vida, tudo que eu fizer vai ser para o louvor e glória do Senhor. E eu não vou ter o egoísmo de pensar e só considerar o que é propriamente meu, mas sim o que é dos meus. Porque se Cristo é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, tudo que o Senhor faz, tudo que Ele pensa é relacionado a todo o povo. Nunca vai ser no individual, sempre vai ser no coletivo, sempre vai ser na unidade que o Senhor quer e na unidade que Jesus orou desde aqueles tempos, por aqueles que já estavam lá e por os que estavam por vir, e nós acreditamos que somos nós. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Se Cristo vive em mim, eu vou buscar essa cultura. Eu vou buscar a posição de servo. Eu vou me esvaziar, porque Cristo vai viver comigo. Se eu viver para mim é Cristo, eu não vou querer ser superior ao meu irmão. Eu não vou querer a glória de Deus. Eu não vou querer nada do Senhor. Antes eu vou me humilhar, vou me esvaziar e eu vou tomar até a forma de servo. E muito mais do que servo, se for preciso, até a morte e a morte de cruz. Quando Cristo vive em mim, não vive mais eu, mas tudo que Cristo passou, tudo que Cristo padeceu, tudo que Cristo abandonou, esvaziou, toda honra, toda glória, para tomar a forma de homem, de servo, e até a morte e a morte de Cristo. Quando Cristo vive em mim, eu vou entender isso e não vai ser difícil. Não vai ser algo que vai me tirar dos caminhos de Deus.
Não vai ser algo que vai me fazer desistir, porque Cristo vive em mim e Cristo é o meu viver. Quando Cristo, irmãos, vive em nós, não é tão difícil nós fazermos mais e melhor para Deus. Muitas das vezes estamos queixosos, estamos desanimados, estamos caçando situações para provar o meu desânimo espiritual e a minha desistência da caminhada. Mas quando Cristo vive em mim, cada vez mais que eu for humilhado, cada vez mais que o outro quiser se sobressair, cada vez mais que eu tiver que padecer por Cristo, cada vez mais eu vou me fortificar e vou estar me lapidando na presença do Senhor. A vida do cristão, irmãos, é crescente, não é diminutiva. Quanto mais padecimento, quanto mais sofrimento, e quanto mais nós nos esvaziarmos, quanto mais nós tivermos sendo humilhados e humildemente como servos, nós vamos estar cada vez mais crescendo, cada vez mais a imagem do Senhor. Mas a partir do momento que nós não aceitamos a humilhação, a partir do momento que nós não aceitamos que o outro é superior, que o outro vai sempre ganhar, que eu vou sempre perder, que eu tenho que aniquilar a minha vida, que eu tenho que ser aquele que sempre perdoa, quando eu não entendo isso, eu sempre vou andar desanimado, porque Cristo ainda não é a minha vida. Quando Cristo é a minha vida, eu me esvazio. E eu vou além da posição de servo. Eu vou, se for possível, até a morte, e a morte de Cristo. Eu não vou ter problema no meu casamento, quando o meu cônjuge, ele quiser, não estiver me satisfazendo, ou uma mulher. Porque se aquele padecimento é no meu casamento, o que é que eu vou entender? Cristo vive em mim, Cristo é a minha vida. Se eu sou perseguido porque eu estou na caminhada, eu estou buscando a justiça, eu não vou ter tanto problema, porque eu sei que Cristo vive em mim. Se eu estiver ali naquela posição, à beira da morte e sem perspectiva, mas a minha esperança é no Senhor, eu entendo que eu consigo e vou caminhar, porque não sou eu, mas é a vida de Cristo. É tudo que Cristo passou, tudo que Cristo sofreu e padeceu. Se isso é imposto na minha vida, eu vou viver, porque eu sei que assim o meu mestre, o meu Senhor sofreu e padeceu por conta do pecado. Quando Cristo, irmãos, realmente habita, Ele faz morada em nossas vidas. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser desanimados, mas nós nunca vamos perder a vida, porque Cristo é a própria vida. Se Cristo vive em mim, eu tenho vida, porque a vida não é morte, e na vida eu supero, eu venço, porque o Senhor é comigo. E Cristo é a minha vida, e não vivo mais eu. E se for para mim morrer, o morrer é grande. O morrer é lindo. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Se Cristo vive em mim, se Cristo é a minha vida, eu vou ser uma pessoa obediente. Eu vou escutar a palavra do Senhor, eu vou escutar a exortação do irmão, eu vou escutar o que for preciso e vou procurar obedecer. Eu não vou procurar provar para o irmão, nem para todo mundo que eu estou certo. Eu não vou querer mostrar que o outro é pior do que eu. Infelizmente, quando nós vivemos na sociedade, em que achar um culpado, em que colocar a culpa no outro pela minha desmotivação, pela a minha vida, é mais fácil. Porque muitas pessoas não estão sujeitas à obediência. A obediência é muito difícil. E muitas pessoas não estão sujeitas e nem dispostas a obedecer até a morte. No casamento, no trabalho, na sociedade, na congregação, em qualquer lugar que eu esteja. Porque até a morte. Se Cristo vive em mim, se Cristo é a minha vida, eu vou ser obediente só quando der, só quando o ambiente estiver bom, só quando tiver condição, só quando estiver favorável. Não. Se Cristo vive em mim, eu vou ser obediente em todos os aspectos, em qualquer situação, nas mais adversas, nas mais extremas.
quando tiver tudo se acabando, quando não tiver mais condição, eu entendo que eu tenho que ser obediente até a morte. E Cristo, Ele consegue continuar sendo a minha vida. E Cristo vai ser a nossa vida. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Cristo é a minha vida, o Senhor me exalta por Cristo. Cristo morreu a nossa morte, para que nós viéssemos viver a sua vida. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Assim como Deus exaltou e exalta seu Filho, Ele quer exaltar a sua igreja. Ele quer exaltar aqueles que obedecem e aqueles que estão em Cristo. Pois o Senhor, Ele quer dar essa glória para nós, não por mérito nosso, mas através de Cristo. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm a vida em Cristo, vai ser exaltado por Cristo. Essa é a promessa do Pai. Se Cristo vive em mim, Deus vai olhar para nós e vai olhar não mais um pecador que eu era, não aquela pessoa ainda imperfeita, mas Deus olha para mim e vê seu próprio Filho na minha vida. Ele vê o sangue de Cristo derramado na minha vida, Ele me vê revestido de Cristo. Ele olha para mim e não consegue mais enxergar a minha vida, as minhas paixões, mas Ele vê o seu próprio Filho na minha vida. Mas para isso nós precisamos deixar que Cristo venha ser a nossa vida. E se Cristo vive em mim, capítulo 2 ainda, versículo 14, Filipenses 2, 14, olha o que é que ele vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Se Cristo é a minha vida, eu não vou andar murmurando por tudo. Eu não vou andar me queixando por tudo. Eu não vou fazer nada por proteção nem por contenda. Sabe, irmãos, o cristão, ele é aquele que não era para murmurar por nada, nem pelo seu patrão, nem pelo seu salário, nem pelo governo, nem pela sociedade, nem pela igreja, nem pelos dirigentes. Nós vamos passar aqueles que eram para ter menos proteção. Mas você olha em qualquer lugar da sociedade, as pessoas que são mais difíceis de lidar, e mais problemáticas, e contenciosas, e murmuradoras, são os cristãos, são os crentes. Olhe para a sociedade, olhe para o seu trabalho, olha a mangofa, a chacota, a denigração da imagem que é feita por cristão. Quando o cristão é aquele que é o mais murmurador, o mais queixoso, o mais reclamão, reclama de tudo. E quando Jesus, quando veio, à espera que o povo tinha do Messias com espada, que fosse guerrear e matar o imperador, e fosse fazer rebelião, fosse fazer caminhada, Jesus foi como ovelha ao matadouro, calado, sem murmurar, deixando a autoridade que ela estava sobre Pilatos, sem murmuração nenhuma. O meu Senhor, o seu Senhor, Jesus, aquele que é para ser a nossa vida, ele venceu a cruz, ele foi obediente até a morte. Se Cristo vive em mim, eu não vou ser uma pessoa queixosa dentro da minha casa, nem na congregação, nem no meu trabalho, nem na minha vizinhança. Eu não vou estar andando com contenda, nem com porfia, nem com nada, porque quem habita em mim é o Senhor e Salvador da minha vida. É o próprio Cristo que habita em mim. Se Cristo é a minha vida, as pessoas não vão mais me olhar como aquela pessoa complicada e problemática em toda a parte da sociedade. Eu não vou mais precisar murmurar. E se eu quiser falar algo de algum problema meu, eu vou falar para o Senhor. Eu vou entregar na presença do Senhor em oração. Infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos são conhecidos como aqueles
que são mais queixosos, rebeldes, pessoas que causam rebelião. Jesus não veio para causar rebelião. E os ensinamentos que você vê na igreja, no decorrer, no começo, a igreja nunca foi levantada para tomar partido, nem bandeira alguma. A igreja foi instituída, estabelecida e para Deus para ser luz, para resgatar o perdido, para ter vida e para viver o mesmo exemplo de Cristo, porque Cristo é a nossa vida. Se Cristo é a minha vida, eu não vou ser um buraco. Eu não vou andar com qualquer. Continuando ainda em Filipenses, eu quero que nós possamos chegar no capítulo 4 agora, versículo 4. Filipenses 4, 4. Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que peso tem essa repetição? Lá naquele povo, quando você repetia, era a enfatização, demonstrava a importância daquilo que estava sendo falado. E tudo dai graças. Regozijai-vos só quando tudo estiver bom. Não, regozijai-vos sempre. E qual é o nosso sempre? Vai ter só dia bons para nós? Vai ter dia mal, vai dar tudo certo, vai ter momento que vai dar tudo errado. Mas como é que eu vou ter que estar regozijando no Senhor? Qual foi o comportamento de Silas e Paulo na prisão? Lá no calabouço, no porão, no lugar pior, e amarrado nas pernas. Depois de ter feito a obra do Senhor, talvez fosse mais fácil reclamar e dizer: estamos fazendo para Deus, cadê Deus que deixou isso acontecer conosco? Mas qual foi o comportamento daqueles homens? Eles oravam e louvavam ao Senhor. E a alegria foi tão verdadeira que aquela prisão, aquelas coisas não conseguiram suportar, porque eles regozijavam sempre. E outra vez, regozijai sempre no Senhor. Se Cristo é a minha vida, eu sempre vou dar graças por tudo. Eu vou estar sempre alegre. Eu não vou ser aquela pessoa que está sempre com a cara fechada, brigando, arrumando confusão e cheio de problema. Nós sabemos bem, irmãos, que no fruto do Espírito Santo, o gozo, a alegria faz parte do fruto. O cristão é aquele que alegra, aquele que é contente, aquele que regozija e dá graça em qualquer situação. É o fruto. Alegria, gozo, regozijo no Senhor. Se nós temos o Senhor, irmão, por que tanta preocupação, por que tanta raiva, por que tanta maledicência, por que tanto questionamento, por que tanta contenda, por que tanta murmuração? Se Cristo vive em mim, e se eu já sei que a minha relação com Cristo, ela vai além do crer, ela é participante das aflições e do padecimento do nosso Senhor. Se Cristo vive em mim, eu vou me regozijar em tudo. Sempre vou dar graça. Eu sempre vou acreditar no Senhor. Versículo 5, irmãos, do capítulo 4. Seja a vossa equidade notória à igreja, aos pastores, a todos os homens. E sabe, irmãos, aquele ditado de dizer que Deus sabe do meu coração, aqui não está entrando não. Tem que ser notório o nosso comportamento, o nosso siso, o nosso semblante, a nossa justiça, a nossa retidão, tem que ser algo notório. Tem que ser algo que a pessoa veja de longe. Não tem que ser algo para a gente estar sempre alegando. Ele não conhece a minha vida, ele quer só me julgar. É fácil julgar o crente assim? A primeira contrapartida que nós temos, não. A nossa equidade tem que ser notória, tem que ser visível no meio de uma sociedade corrompida.
Nós temos que ser bom testemunho, não só aqui nessas quatro paredes. Aqui é muito combinado, a gente escolhe a melhor roupa, escolhe as palavras, escolhe até a maneira de sentar, o comportamento, não é de tudo, tudo na régua. Mas infelizmente, quando nós saímos ali para fora, tudo muda. As pessoas não nos conhecem mais como cristãos, as pessoas não nos conhecem mais como discípulos de Cristo, as pessoas não nos veem mais como a imagem de Jesus. E o que a sociedade espera de mim, de você? Olhar para mim, você, e ver Jesus. É muito fácil eu sempre dizer que eu não sou perfeito, tenho que mudar, e todo mundo me julga, mas o que é que eu estou fazendo para mudar de verdade? E que a minha realidade seja notória perante todos os homens. Claro, não estou falando para um mérito nosso, nem glória, nem honra, nem um reconhecimento humano, mas para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo habitando em nossas vidas. A nossa realidade tem que ser notória, viva, algo que as pessoas testificam o Senhor em nossas vidas. E olha como ele diz aqui: seja a vossa realidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos explorar um pouco. Eu acredito que ele pode dizer: ó, se você está lá no meio do injusto, e você pensa que você tem imagem para brigar, para contender, para fazer o que for porque você não está na igreja, não, Deus está passando por qualquer situação. Próximo está o Senhor, e também no aspecto da vida de Deus. Se você for pegar um dia que você estiver lá brigando, arrumando confusão, murmurando, sendo aquela pessoa que dá um mau testemunho, se não chegar naquele momento da sua vida, entenda, Deus está conosco em qualquer situação. Onde se a gente for ao Sheol, Deus está lá. Se a gente subir aos céus, Deus está lá. Se estamos aqui, Deus está aqui. Se estamos lá fora, Deus está. Então a nossa realidade tem que ser notória em qualquer lugar, em qualquer data, em qualquer ambiente, em qualquer situação, porque o Senhor está próximo, o Senhor está perto, você não está só. Você está sendo testificado por Deus. Então eu entendo desses dois pontos. Se estiver perto da vida de Cristo e eu for pego de surpresa, pego nu, em pecado, e na situação também que o Senhor está vendo aquilo ali. É como aquela situação que às vezes você está olhando no celular que você não quer que ninguém veja, e quando chega uma pessoa você toma um susto e muda, joga, perde. Já aconteceu isso? É você está fazendo uma coisa e uma pessoa para isso, então você tomou aquele susto. Mas quem é que está vendo tudo? O Senhor está vendo. Você está vendo com você que você está vendo. Ele está com você quando você está falando, quando você está agindo, quando você está escolhendo. Ele está com você. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Se Cristo vive em mim, eu não vou estar inquieto, eu não vou permanecer na inquietação. Jesus disse: não andeis ansioso. Às vezes é normal, mas a gente tem um momento na vida que a gente está desanimado, sem rumo, sem direção, em todas as áreas. A gente fica inquieto, a gente tem sonhos, tem realização, tem coisas para fazer, bate aquela situação, aquela inquietação. Mas o que é que eu tenho que fazer? Se Cristo vive em mim, eu vou entregar aquilo em quem? Aonde? Na mão do Senhor. A minha súplica, o meu pedido, vai ser conhecida por Deus, porque Cristo vive em mim, e eu vou fazer como Cristo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Imagina a inquietação de Jesus naquele momento. Ele foi orar, voltou, suou sangue, e ficou e foi, e disse: Pai, se for possível, passa. Mas Jesus fez isso. Ele entregou a sua petição conhecida e a sua súplica ao Senhor e disse: Pai, mas que seja feita a tua vontade. E quando o Pai fez a vontade, disse: não,
eu não vou passar de ti esse cálice. Tu vai sofrer, tu vai morrer, a culpa não é tua, mas você vai ser crucificado. O que foi que Jesus fez? Questionou, revidou. Jesus foi como ovelha muda ao matador. Se Cristo vive em mim, eu vou ter essa posição. E eu vou entregar a minha inquietação na mão do Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso para superabundar em mim aquilo que eu preciso. Porque Cristo vive em mim. E o outro ponto. Se Cristo vive em mim, se Cristo é a minha vida, versículo 8, do capítulo 4. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, e se fazeis, e o Deus da paz será convosco. Se Cristo vive em mim, irmãos, eu não vou andar confuso e querer que alguém me prove se aquilo que eu estou querendo é puro ou é impuro, se pode ou não pode. Se Cristo vive em mim, eu vou procurar essas coisas: o que é verdadeiro, o que é justo, o que é aprovado por Deus, o que é amável e o que é de boa fama. Se Cristo vive em mim, eu vou saber discernir tudo isso, porque Cristo é a minha vida. Que possamos, irmãos, buscar, assim como Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é Cristo. Que Cristo, irmãos, possa habitar e reinar na minha e na sua vida. Que Cristo venha ser soberano sobre nós. Que Cristo venha ser o nosso tudo, venha ser a nossa vida por completo. E entender que a nossa relação com Ele vai além do Cristo. A nossa relação com Cristo, ela, se for preciso, vai passar pelo padecer. Que Cristo, irmãos, possa habitar ricamente em nós. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé para nós orarmos. Agradecer ao Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, a sua participação. Que nós possamos crescer no Senhor. Quarta-feira, irmãos, nós estamos aqui, tem culto de doutrina. Domingo temos o culto. E estamos aqui, esperando a volta do Senhor. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que é derramado sobre nós, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e isso é o fato, Senhor, para nós sermos construídos. Senhor, Pedro fala que já é o bastante, já foi o suficiente. O tempo que nós andávamos, Senhor Deus, segundo as concupiscências da carne, segundo o curso desse mundo. Nós, Senhor Deus, que temos uma aliança contigo, que possamos, Senhor Deus, nunca esquecer que morreu o velho homem, Senhor Deus, está sepultado, para que possamos agora andar em novidade de vida, e essa vida é teu Filho Jesus Cristo em nós, reinando, habitando, Senhor Deus, cada vez mais nos esvaziando e nos diminuindo, para que teu Filho cresça em nós, para que o Senhor possa olhar para nós e não ver mais esse homem, Senhor Deus, que nós somos inconstantes, errôneos, orgulhosos e vaidosos, Senhor Deus. Nos diminua, nos esvazia, e que o Senhor possa enxergar em nós Jesus Cristo. Não só o Senhor, mas que a nossa equidade, a nossa justiça venha ser notória, Senhor Deus, no meio de uma sociedade corrompida. Que possamos aqui estarmos como tua igreja, te louvando, te engrandecendo e aprendendo, Senhor Deus, mutuamente, nos edificando, Senhor Deus, para andarmos sempre conforme a tua vontade e conforme a tua justiça. Nos perdoa, Senhor Deus, pois estamos longe. Estamos ainda, Senhor Deus, arraigados
com raízes profundas desse mundo. Ainda não tivemos a coragem de cortar o nosso cordão umbilical desse mundo. Mas, Senhor, que nós não venhamos a amar o mundo nem o que há no mundo. Que possamos cada vez mais, Senhor, deixar que Jesus vencer a nossa vida. Seja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, as ofertas já estão ali. Quem quiser conferir, certo? Pode conferir lá. Epa. É Miguel, né?